Hoje a gente tem a sensação de que a gente pode falar o que a gente quer. A gente não é livre, né? O teu governo está determinando o que você tem que fazer. E eles controlavam até mesmo o pensamento. Então existia um controle da linguagem, da comunicação e do pensamento. Então esse controle da linguagem e do pensamento é o que a gente está vendo acontecer hoje. Hoje tem palavras que a gente não pode mais falar. E o que significa o despertar para você? Como é que a gente também sabe se a gente ainda está dormindo? Qual é o limite disso, desse despertar? Porque assim, tudo que é exagero é ruim, né? Quer dizer, a gente também não pode se tornar paranoico e também acreditar cegamente em tudo é ruim. Eu sou uma pessoa que eu estou sendo programada pela TV, pela mídia, pelo consumo, pela propaganda. A gente vira seres humanos meio que padronizados, né? De certa forma. É o que eu falei para você, a gente vai ser livre talvez na nossa mente. Agora, livre mesmo a gente não é. Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Hoje a gente está aqui com um cara que vai bugar sua mente. Henrique Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Escritor, criador do canal Saber Oculto, um cara que veio aqui para falar o que é a nossa realidade de hoje. Seja muito bem-vindo. Conta pra gente quem é o Rick. Obrigado, Samuel. Obrigado, Fábio. Legal estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho, né, do Saber Oculto. É um canal focado ali na questão do despertar. Falo bastante sobre geopolítica também, teoria da conspiração. É um canal que eu cuido bastante da curadoria dele, assim, no sentido de... Porque tem muita conspiração que é muito especulativa, né? Eu procuro trazer algo mais concreto ali, mais informação. Então, eu acho que o Saber Oculto, ele traz muito essa pegada educativa, sabe? De eu trazer informação e ensinar as pessoas sobre a realidade por trás do bastidor do mundo, assim, né? A gente tem dois mundos operando simultaneamente. O visível, o aparente, o mainstream, que eu diria, né, o que está no foco ali, tem os bastidores. Então eu faço essa conexão entre o bastidor e o visível, o aparente. E de uma forma bem educativa, né? Eu procuro explicar. Eu acho que o Saber Oculto, eu tenho essa questão didática. Eu fui muito de sala de aula. Em sala de aula, eu falava para diferentes públicos, né? Trabalhei muito no ambiente corporativo, que eu falava do chão de fábrica ao presidente, todo mundo dentro da mesma sala. Então você tem que criar uma linguagem ali que todo mundo entende, uma direção da empresa. Seja meio universal ali. Então eu trago um pouco disso no sangue, de pegar o que está acontecendo hoje, pegar o que os livros, né, dizem a respeito disso, pegar a informação de bastidor e tentar traduzir isso para a pessoa que está vendo ali. Então acho que o Saber Oculto ele tem esse diferencial mais educativo. Então eu crio essa relação com o pessoal, né? Então, legal. Aliás, né, voltando aqui um pouquinho, antes de você começar com o canal e tudo mais, você trabalhou acho que por 18 anos, é isso? Sim, trabalhei. Você foi executivo de multinacional. Foi. E aí você teve um problema, você teve uma depressão, Sim. Foi isso? Foi. E foi nessa depressão que você encontrou esse caminho, né? Foi uma busca, Foi uma busca. Foi uma busca ali de uns 10 anos, eu diria, mais ou menos, até eu chegar nesse caminho, né? Mas eu atuei 18 anos, eu morei, né, aqui em São Paulo muitos anos, né, a maior parte da minha vida, de 80 a 2017. Vi a cidade crescendo. Por exemplo, eu trabalhei no Banco Real na Paulista, não tinha metrô ainda. Não tinha aquele carrilhão de cima. Foi no ano que trouxeram aquilo lá. Então, eu vi a cidade meio que se desenvolver, né? Eu lembro que em São Paulo, quando era terra da garoa ainda, né? Você ia no centro, tava sempre aquela névoa. Assim, não sei se vocês lembram disso. E eu trabalhei muito aqui em São Paulo e trabalhei muito nessa área organizacional. Eu comecei ali... Eu tive uma história um pouco assim, fiz música antes de decidir o que eu ia fazer na faculdade e tal. Achava que eu ia ser músico, tive banda há 15 anos aqui em São Paulo também. Tocava ali no Vila Madalena, nos Martins. Tocava o quê? Tocava pop rock. Pop rock? Bastante aquela época do Jamiroquai ali, sabe? Tocava alguma música que tinha uma mensagem subliminar? Não, naquela época... Não se preocupava com isso ainda. Me divertia ali. Levar alegria. Queria levar alegria para as pessoas. Então, fiz muito disso, assim. Tive uma banda 10, 15 anos com amigos de infância, de faculdade, assim, que a gente é amigo até hoje. É uma delícia, né? Uma delícia. A gente viajava, assim, pro interior para tocar. Você sabe, comício não sei de quem, a gente vai lá, vamos lá tocar, o aniversário da cidade e tal, sabe, essas coisas. Que a gente viveu muito isso daí, então foi muito legal essa época. Aí depois eu comecei a fazer psicologia, e eu queria fazer filosofia, algo mais voltado para humanos, mas eu achava que, na época, o campo de trabalho não ia ser muito bom. Eu falei, vou fazer psicologia. E nessa época, eu comecei logo de cara, eu comecei a trabalhar,
comecei a fazer um estágio na Paulista, numa empresa de outsourcing de tecnologia. E era bem ali na Paulista, ali do lado dos prédios da Caixa Econômica ali e tal. Foi bem na época que aconteceu o 11 de setembro, né? Então eu trabalhava ali, estava fazendo um estágio. Eu lembro que na época a gente ficou com medo, né, daquilo. Vocês viveram, vocês lembram onde vocês estavam? Isso? Eu estava no centro empresarial, a gente ficou também morrendo de medo. Do que ia acontecer, né? Isso era uma coisa mundial. E lá tinha muitas TVs assim espalhadas pelo escritório, né? E no elevador já tinha TV também nessa época, quer dizer, a gente ficou assustado, achava que alguma coisa ia acontecer na Paulista, né? Hoje conciliando com essa questão de conspiração e tal. Mas logo eu comecei a trabalhar, estagiar ali no Grupo Pão de Açúcar, na Brigadeiro. Trabalhei com a Abílio, cheguei a fazer muitas apresentações para ele, montava as apresentações que ele ia. O pai do Fábio Meu pai trabalhou. Trabalhou lá, então, trabalhei bastante tempo lá. Eu trabalhei na Teodoro, que tinha um centro de treinamento lá, né? Trabalhei 3 anos lá. Na época que eu trabalhei lá, só pra vocês verem, a gente dividia computador. Não era uma coisa assim que todo mundo tinha. Todo mundo tinha. O primeiro projetor que comprou para aquele centro de treinamento era o preço de um carro popular na época. Né? Foi o primeiro projetor que eu vi antes, era a transparência. Então o mundo mudou muito, né? Assim, né? Então, essa questão de... Eu trabalhei na General Electric e depois eu fui para uma multinacional, uma seguradora americana, que eu fiquei 10 anos lá. Aí passei por gerente, diretor, etc. Só que nesse momento da minha vida, eu tinha um vazio existencial muito grande. Uma coisa que eu não entendia, porque aos olhos do mundo, eu estava ali, diretor, morava bem, né? Era casado, tinha uma relação ali aparentemente estruturada e tal, mas eu tinha um vazio existencial muito grande. Não tinha, sabe, não sei explicar, mas é o que muitas pessoas vivem. Aparentemente você está aqui no mundo, né? Você está tendo sucesso dentro da Matrix, dentro do mundo aparente, mas algo em você te incomoda. E muitas vezes, para preencher isso, tem gente que joga no consumo, tem gente que joga num hobby, num esporte, e tem gente que leva para outros caminhos, né? Que foi no meu caso, comecei a beber, né? Tive uma fase muito ruim, assim, que atrapalhou muitas outras áreas da minha vida, relação, trabalho, etc. E aí eu tive um momento que eu quebrei mesmo, assim, mentalmente, e aí eu saí da empresa que eu estava, saíram comigo na época, né? Eles aproveitaram que eu não estava bem, também iam unificar a posição de diretoria de recursos humanos na América Latina, juntar ali 3, 4 países. E aí eu saí aqui de São Paulo, fui para passar uma semana com meu irmão, que tem um sítio no Paraná, e aí uma amiga aqui de São Paulo falou, cara, por que você não vai para Chapada dos Veadeiros, buscar lá ayahuasca? Eu acho que pode ser alguma coisa que vai te trazer alguma resposta. Eu já fiz, e eu fui, cara, fui começar a buscar. Eu fui no ayahuasca, fui no budismo, fui no espiritismo. Eu saía procurando alguma doutrina que você se encontrasse. Que me encontrasse. Eu era um cara muito cético, assim, não acreditava em nada disso. Nunca fui uma pessoa espiritualizada, né? Ciência e o mundo como ele é, né? Enfim, não tinha nada disso. Mas eu apanhei muito, né? Até abri um negócio no Paraná, que tentei juntar um hobby com um trabalho que não deu muito certo, né? Que era ter uma casa noturna lá em Londrina, mas ainda meio nessa busca, né? Mudei totalmente de vida, achava que ia levar uma vida mais simples, uma vida mais divertida, né? Abrindo um negócio, assim, tá com um monte de gente, mas não era, foi talvez uma das piores escolhas que eu fiz nesse processo, que não era nada disso, né? Mas valeu de aprendizado. Não, aprendizado a gente nunca perde, né? A gente sempre ganha. Sempre ganha. Né? Mas aí, assim, eu comecei essa busca mais ou menos lá em 2016, 2017 para cá. Até que eu tive um momento de cisão mesmo, assim, que foi um momento que eu falo com muitas pessoas que eu converso hoje, né, que acham que a pandemia foi uma jogada da elite, assim, né? A gente tem essa questão de o vírus ter sido criado num laboratório na China. Isso aí não é uma coisa fantasiosa, é uma coisa que se falam muito. Mas o que a pandemia fez? Fez as pessoas pararem para pensar. Ficar dentro de casa, não podia sair, não podia fazer muita coisa. Então elas pararam para pensar. E muitos despertaram nesse momento. Começaram a ver que o mundo, olha, tem alguma coisa errada ali no mundo, né? Tem alguma coisa aqui nessa realidade que não... Tem alguma coisa estranha. Eu não sei nomear o que é isso ainda. Você diria assim, como é que uma decisão de poucos impactou tanto o mundo todo? Porque se foi um negócio criado em laboratório, né? Foi exposto ou não foi de propósito? Exato, né? Porque tem muita gente que fala, eles querem exterminar a humanidade. Tem lá as pedras da Geórgia, não sei se vocês já ouviram falar das pedras da Geórgia. Já, mas não conheço. Isso, que foi derrubado, que lá tinha lá um número de 5 milhões, 500 milhões de pessoas, que seria o número ideal da humanidade vivendo no planeta. Esse monumento que existiu nos Estados Unidos,
né, até poucos anos atrás, ele foi derrubado agora recentemente. Mas tinha lá escrito, né, qual seria o número ideal de pessoas. 500 milhões para 8 bilhões, tem muita gente sobrando aí. Só na China, Índia. Tem 3 vezes isso já. Então existem muitas teorias que especulam essa questão de redução populacional. Então, agora a pandemia, se foi para uma redução, acho que talvez o tiro saiu um pouco pela culatra, porque muita gente despertou nesse momento. Porque você põe todo mundo dentro de casa. Uns enlouqueceram, né? Sim. Quem tinha ali que ficar com criança dentro de casa, assim, tem gente que, né, levou uma vida mais difícil, mas muitos pararam para estudar, ouvir alguma coisa, ouvir outras vozes na internet, né, buscar outro nível de informação. Começou a ver a manipulação da mídia sobre a narrativa da pandemia, né, entre o que acontecia de fato, o que a gente via na televisão. Então as pessoas começaram a se questionar. Então acho que, com certeza, né, esse mundo do que a gente vive da pós-verdade, né, a era da pós-verdade, as pessoas começaram a ver que tinha alguma coisa na nossa realidade, né, que estava estranho. Começaram a investigar. Foi aí que veio o seu despertar? Foi. Meu despertar aí foi bem nesse momento mesmo, assim, de... Durante a pandemia também. Durante a pandemia, né, que eu... E o que significa o despertar para você? Como é que a gente também sabe se a gente ainda está dormindo? O despertar, né, o despertar tem sido muito usado nesse negócio de despertar espiritual, né, que falam disso. Que também tem um lado sério nisso, mas tem um lado midiático e um lado consumista nisso daí também. Né? De vender um despertar espiritual, de vender um mundo perfeito, que as pessoas, né, ao ter um despertar ou um encontro espiritual, você começa a ver tudo diferente e apostar de forma otimista no futuro da humanidade. Né? E não é bem assim, né? A realidade é mais complexa e mais caótica do que isso. Né, você despertar e falar, agora eu tô zen, tá tudo bem. Sim. Mas existe um movimento muito grande nisso. Mas despertar é o quê? É você entender quem é você no mundo. E como o mundo é controlado. Você começa com um questionamento. Muitas pessoas só têm esse despertar, como é que fala? De forma espontânea. Ele nunca estudou um assunto, ele só começa a perceber o mundo de maneira diferente. Então, olha, o que falam na TV nem sempre é verdade. Né? Tem o que está por trás do que falam, o que eles querem com essa mensagem. Né? Por que eles estão passando essa mensagem desse jeito? Por exemplo, você pega um canal de televisão famoso, não precisa falar nome aqui. Aqui ele tem patrocinador. Ele tem, né, o dinheiro dele vem de patrocinador. Você acha que ele vai falar alguma coisa que fere diretamente um patrocinador? Não, acho que não. Não vai falar. Né? Mesmo que ele tenha que falar a verdade, será que ele vai falar? Ou quais são os interesses por trás daquilo? Imagina se aquele canal está sofrendo, né, uma crise financeira. Você acha que ele vai pôr em risco? Então você sabe que, né, tem pressão de governo, tem pressão de órgãos supranacionais, né, ou de empresas, porque muitas vezes quem controla determinados governos são grandes corporações, que controlam ali recursos essenciais, né, ou que controlam a tecnologia, concedem a tecnologia para a gente operar. Então, tem outros interesses, né, por trás de tudo isso, que a gente acompanha um espectro muito pequeno de tudo isso. Né? Então, o despertar é isso, é você começar a questionar, ainda mesmo sem saber nomear, e sem saber onde você vai se aprofundar, entender qual é o seu lugar no mundo. O que eu estou fazendo no meio disso daqui? Eu sou uma pessoa que eu estou sendo programada pela TV, pela mídia, pelo consumo, pela propaganda, né, pelo o que as empresas querem que eu me torne, ou eu sou uma pessoa que eu penso de forma livre, de forma espontânea, a minha essência está preservada. Então, despertar é você se reencontrar com essa sua essência, porque a gente nasce em ser humanos únicos, cada um de nós. Só que a gente, escola, mídia, propaganda, vai crescendo cultura, a gente vira seres humanos meio que padronizados, né, de certa forma. Sim. Né? Mas e como a gente, vamos dizer assim, qual é o limite desse despertar? Porque assim, tudo que é exagero é ruim, né? Quer dizer, a gente também não pode se tornar paranoico e também acreditar cegamente em tudo é ruim. Aonde a gente encontra esse equilíbrio? Acho que você falou uma palavra que para mim é essencial, a paranoia. O limite para mim é lucidez. Você tem que ser lúcido. Se aquilo tá te dando paranoia, se você tá com medo, se tá piorando a realidade que você vive, isso não é despertar. Isso aí é alguma paranoia, alguma alienação. Porque dentro do despertar dos canais ou pessoas que falam disso, é cheio de bolha ideológica também, entendeu? É bolha dentro de bolha. Sim. Então, o limite para mim é lucidez. Aquilo te deixa mais lúcido, te deixa melhor com você mesmo, né? E com o mundo mesmo, vendo que o mundo às vezes é mais difícil para muitas pessoas do que para outras, né? Pessoas vivendo em realidades muito diferentes. Ou aquilo te traz desesperança,
falta de otimismo, te traz mais depressão, mais crise existencial. Então, para mim, o limite está nisso, na lucidez. Você menciona, né, que tipo, os canais eles te induzem a seguir uma linha que eles querem. Mas hoje, bem ou mal, diferente de 20 anos atrás, que a gente tinha os canais fechados, que todo mundo assistia, e que é o que estava passando ali, é o que você tinha que acreditar. Hoje a gente tem muita informação que vem de pessoas como nós, né, que levamos a nossa verdade ali para a internet e que isso chega aos ouvidos de muita gente. Sim. Você acha que isso melhorou ou piorou? Né? E aí até indo para essa linha, você acha que hoje as mídias sociais, elas te permitem ser transparente com relação àquilo que você quer passar para o público? Eu acho que de uma maneira muito reduzida, né? Se a gente vê essa questão, hoje a gente tem a sensação de que a gente pode falar o que a gente quer. Só que hoje eu acredito que existe uma censura de alcance. Você pode falar o que quer. Velada? É uma censura meio disfarçada ali. Você pode falar meio que o que você quiser, mas talvez o limite esteja no alcance. O quanto que aquela mensagem vai alcançar da maneira correta. Né? Porque se espalhar uma teoria da conspiração, algo bem absurdo, por exemplo, esse meio, se você falar umas coisas mais absurdas assim, muitas vezes viraliza de modo espetacular, assim. E eu não faço isso, eu tenho uma curadoria que eu sou bem pé no chão, assim. Seria ótimo falar de umas coisas absurdas, soltar umas bombas, assim, uns negócios cabeludos, assim, e sei lá, o engajamento, e depois, sei lá, construir uma relação com aquele público que veio disso. E tem gente que vai para uma linha até de coisas absurdas, às vezes até assim, de estupidez mesmo, mas que gera engajamento. Eu acho que assim, porque o que acontece assim? Primeiro, como que é dividido esse meio? Pessoas que acreditam puramente no mundo material, né? E aí eu vou acreditar só na ciência, no plano físico, material, vou acreditar nos sistemas que governam esse mundo aparente, seja lá o sistema financeiro, educação, vou acreditar só no mundo material e na ciência, e é isso. Boa parte do mundo que acredita nisso. E pessoas que acreditam, não, a gente tem um mundo físico, material e um mundo espiritual. Que aí milhares de doutrinas diferentes, religiões diferentes, doutrinas diferentes, que vão acreditar que existe sim um mundo das ideias, como Platão falava, né? Um plano metafísico, né? Um plano que cada vez mais está falando, né? Hoje com a ciência, essa questão quântica, etc. Existe um plano espiritual, sim. Uma outra. Então, você acredita que existe um plano espiritual? Acredito. Então tá. Então já é um primeiro passo. Você acredita que esse plano espiritual interfere na nossa realidade aparente? Qual a influência dele? Então você começa a fazer esses questionamentos. Tem gente que não acredita. Para mim é só a ciência, a física, a matemática que explicam aqui a nossa realidade. Não, eu acredito sim que existem dois mundos, né? O plano físico e o espiritual. Então as pessoas começam a se questionar. E a gente vai entrar em religiões, vai entrar em um monte de doutrinas diferentes, né? Vou ter ali o gnosticismo, vou ter ali o cristianismo, né, as religiões mais proeminentes, né, que a gente conhece, mas vão ter as religiões ocultistas que a gente fala, que são doutrinas como a teosofia, né, a Rosa Cruz, que são doutrinas espirituais que trazem ali conhecimento que eles chamam, né, antigo, vai trazer lá conhecimentos ocultos ou antigos, né, que explicam esse mundo espiritual. Cada um vai ter a sua explicação de como funciona esse mundo espiritual. Por falar nisso, você falou que você acabou, né, nesse momento ali atrás, indo atrás de ayahuasca, de espiritismo, budismo e tudo mais. E até lembrei, porque o meu personal, o Diego, mandar um abraço pro Diego. Oi, Diego. Ele te segue, é seu fã também. Legal. E ele é um cara que, assim, ele passou por quase todas as religiões, sabe? Ele foi, né, do budismo, ele foi da Igreja Católica, enfim, como é que chama? Aí ele passou por umas 6 ou 7, tá? E passou assim, de ficar anos indo mesmo, buscando, seguindo, e aí ele, assim, ele acabou enxergando muita coisa que ele gosta, muita coisa que ele não gosta em cada uma delas, e hoje ele meio que não tem nenhuma que ele segue, acredita em Deus e tudo mais, mas não segue. E você? Qual foi o seu encontro nesse sentido? Então, eu tive uma experiência... Até então você era ateu? Eu fui a maior parte da minha vida ateu, até porque eu fiz psicologia e eu era freudiano, e para quem é freudiano, o ser humano nós somos só impulsos libidinais, né? Então, o ser humano é um monte de impulso e desejo. Para Freud, a religião é uma coisa infantil do ser humano, a busca da figura paterna ali. Então ele cria um Deus para que ele possa adorar. Mas para
lidar com a sua própria questão de existir. Então é ciência pura. Né? Sim. E eu vim de uma família que era católica e tal, enfim, mas católico não praticante. Assim, Uhum. né? Todo mundo Acredita em Deus, mas não frequenta. Não frequenta. não lê a Bíblia e tal. Sim. Né? Aquilo lá, assim. Meus irmãos, né, mais velhos já fizeram até uma época de seminário, mas eles iam para o seminário mais para fazer outras coisas do que efetivamente seguir uma carreira dentro da igreja. Mas eu tive toda essa busca, e aí eu fui vendo que cada uma delas tinha ali alguma coisa de verdade, mas até a ayahuasca eu tive uma experiência que eu falo meio transcendental, assim, mas eu acho que foi uma coisa mais alucinógena, assim, que é uma coisa de Espiritual. Espiritual. Eu já fui Eu acho que pode misturar as coisas assim, sabe? Você acessa ali dimensões. Eu já fui num. Cara, você acessa. Eu fui num ritual de você não vai falar que você não acessa ali, né, outro estado de consciência, que com esse estado te permite ver coisas. Eu vi coisas assim, absurdas, né? E sim, na época, assim, para mim era uma verdade aquilo. Só que depois eu tive uma experiência num grupo de oração. Quando chegou a pandemia, eu tinha essa casa noturna em Londrina, e aí eu viajava durante a semana, eu ia para a casa da minha mãe, que estava morando ali 75 quilômetros perto de mim. E numa dessas de sair da casa noturna, na época que eu estava meio trash ali, eu sofri um acidente na estrada. Teve perca total no carro, estava chovendo, eu rodei, capotei na estrada, estava totalmente ali, meio que irresponsável de fazer aquela viagem ali, saindo da balada. E aí me obrigou a ficar ali umas semanas parado sem carro, eu fiquei ali, né, não aconteceu nada comigo, zero, né, mas o carro deu assim, perca total, assim, foi um milagre, né, que assim, não aconteceu nada comigo, nenhum arranhão. E eu parei aquele momento pra ficar ali, como é que fala? Ficar na casa da minha mãe ali 2 semanas ali, tava sem carro, até consegui um outro carro e tal. Tava na época de pandemia, não tava abrindo todo final de semana. E ali minha mãe sempre via umas pessoas orar com ela, assim, evangélicos, né, de fazer oração ali. E ela sempre me convidava, vem aqui com a gente. Eu falava, mãe, nem me chama, que eu não gosto dessas coisas aí. Vão lá fazer as orações de vocês. Eu não tinha entrado numa igreja, né? Não era minha vibe, né? Minha vibe era mais ayahuasca, outras coisas, assim, que eu tava ainda, como é que fala? Experimentando esse lado. Mas eu nunca tinha orado. Falar que sabe, não era uma coisa da minha... E aí eu fiquei naquela semana ali, na casa dela, e eu comecei a ler um pouco a Bíblia e tal. E aí, num movimento de oração ali, eu nunca tinha orado, eles foram lá umas 2, 3 vezes nesse período de 2 semanas que eu fiquei lá. E um desses momentos eu aceitei ir. Tava meio fragilizado, pandemia, empresa quebrando, eu tinha acabado de sofrer um acidente, aquele vazio, aquela busca ali, eu falei, por que não? Tô aqui, né, pessoas boas, sempre, vamos ali, né? E ali no movimento de oração ali, tipo, Deus falou comigo. De uma maneira que só um cara cético, que nem eu, né, falou coisas que só eu sabia. E só um cara, eu era totalmente cético, então ele que me quebrou. Eu tive esse contato com Deus, que eu falo isso, né? Porque no meio da oração eu sentia uma presença imensa dele, assim. Na sala que eu tava, que era mais ou menos desse tamanho aqui, parecia que as paredes iam cair. Então eu senti uma presença muito forte chegando, assim. E tem um calor por dentro, assim. Só de eu falar eu fico aqui até, né, lembrando arrepiado, assim. Porque veio uma coisa que parecia um poder, uma coisa que eu nunca tinha experienciado, e aquela voz falou comigo naquele dia, falou assim, ó, glorifica seu pai, você é meu. Falou aquela voz forte, assim, rígida, assim, e eu, né, as pessoas orando, eu de olho fechado, eu não conseguia abrir meu olho, assim, e aquela voz falando comigo, e aí de repente um calor, assim, e parecia que eu tava numa outra dimensão, e eu tava totalmente lúcido, e aí eu comecei a chorar muito naquele evento, assim, tipo uma catarse, um choro que não era um choro normal, que sai de dentro de você. E aí uma pessoa que estava orando ali, ela falou uma coisa que só eu sabia. Eu escrevi uma carta para Deus uma vez, estava dentro do meu computador, e ela falou uma frase de dentro do meu computador, que eu falava assim, se hoje a gente se enche de alegria eu estava lendo muita Bíblia, só de ouvir falar das coisas de Deus, imagina quando nos vermos face a face. Eu escrevi isso, mas era uma carta que ninguém viu, era uma coisa íntima minha. Né? E aquela senhora falou assim, ela estava tomada assim, por um poder, ela falou, você não queria me ver face a face? Então foi essa situação que eu vivi assim, que eu fiquei sem entender, né? Depois eu falei com a minha mãe, nossa, você viu isso que aconteceu? Ela falou, eu fiquei uma semana que eu parecia que eu andava, que eu não estava pisando no chão, assim, Interessante você falar isso, que inclusive porque eu tô lendo o livro do Augusto Cury, o homem mais inteligente do mundo. Já leu? Já. E eu tô na parte que eles estão debatendo, né, os teólogos com o psiquiatra, com o Marco Polo e tal. E é bem isso, assim, né? Tipo, desvendando ali
por quê? Que eles não acreditam Uhum. em Deus, em Jesus e tudo mais. Então Exato. é meio que, opa, Eu alguma não- coisa Eu não esquisita aí. acreditava, eu era cético, eu Uhum. não via, né? Só que eu tive isso, né? Uma experiência que talvez as pessoas ouvindo não signifique tanto, mas para mim aquilo teve um significado Sim. divisor de águas na minha vida. Eu falei, nosso mundo espiritual existe. Seja Deus que veio falar comigo, um enviado ali, né? Uhum. Ou aquela força, Uhum. porque eu sentia aquela força, assim, aquela coisa diferente. Aí eu comecei a estudar, foi a partir dali. Só que depois disso eu tive outros acontecimentos assim de sincronicidades ou de coisas acontecerem na minha vida assim que eu via uma atuação, não só uma coisa física assim, meramente física, mas uma atuação espiritual. E foi ali que eu comecei a estudar bastante. Eu vivi um período dentro do movimento evangélico, assim, uns 2 anos dentro do sistema, que era esse pessoal, que eu ia na igreja e tal, e eu fiz muitas visitas, eu saía, sabe, semanalmente, eu ia visitar pessoas que precisavam de uma oração. Por que que eu sou um crítico do sistema religioso, de todos os sistemas religiosos, eu acho que eles são usados para alienação. Uhum. Mas tem um lado que não dá para negar, né? Aquele lado que é o lado mais bonito assim do sistema religioso, que é aquelas pessoas que ninguém quer, que às vezes nem a família aguenta mais, ninguém, e o sistema religioso vai lá, abraça aquela pessoa, ajuda ela a voltar para a sociedade, né, tira de situação de rua, ou tira de situação de miséria. Às vezes nem a família quer aquela pessoa. Ou você vai visitar eu fui visitar casa de famílias muito humildes, assim, que moram em casa que o chão é batido, chão de terra, que não tem nem porta que separa os cômodos, e, sabe, eles não sabem se eles vão ter comida para comer na outra semana. Então, e dentro dessas casas eu vi assim, ó, como essas pessoas amam a Deus, assim, amam Jesus de um jeito. Eu falava, cara, esse cara não tem nada, porque ele é tão feliz e tão agradecido, assim, e é uma gratidão que eu não tinha. Você vê pessoas assim que muito ricas, milionárias, que não têm um pingo de gratidão, Sim. que são tão assim, abençoados, né? Tem tanta coisa e eles não veem isso. E aí eu ia na casa dessas pessoas que não tinham nada, assim, sabe? Não tinha, sei lá, às vezes a pessoa tinha 2 peças de roupa só e a comida daquele dia. Você vê como, né, o dinheiro não é abençoar necessariamente alguém. Não necessariamente, entendeu? E eu vi o amor daquelas pessoas na hora de fazer uma oração, você falando, cara, isso aqui não tá... Quebrava a minha lógica, assim. Uhum. Porque a gente está aqui num ambiente controlado, né? Que a gente estava falando antes aqui, de quem mora aqui em São Paulo e tal. Mas quando você sai e vai visitar, né, pessoas que estão acamadas, às vezes está, sei lá, 5 anos numa cama, tá? Só a família ali, um velhinho, que ninguém está olhando por ele. Então eu participei muito disso, eu ia muito ativamente, assim, que era uma coisa que me dava, eu ainda estava naquele negócio de preencher o vazio, trocando as coisas ruins do mundo, né, bebida, festa, tudo que era vazio, né, porque eu era da festa, virava a noite em festa, álcool, drogas, né, eu tentava preencher o vazio com isso, e nunca era o bastante, só me trazia problema, né, que me fazia perder compromissos, perder o controle, me destruía. E aí eu passei a preencher com o quê? Com essa outra questão. Só que também não era isso, né? Eu vi que o sistema religioso também, ele tem uma questão que é isso, de controlar as pessoas e de alienar um pouco. Então eu fiquei, né? Você vê esse meio evangélico, tem lá 52 mil denominações diferentes. Vem aqui que a minha é a certa, vem aqui que a minha é que salva. E paga aqui o seu dízimo, e faz aqui a oferta. Aí você fala, também não é isso, né? Então eles pegaram ali uma coisa que era bonito, transformaram em algo comercial e produziram em larga escala, né? O que eu estava falando do Diego, ele saiu por conta disso. A ferramenta também. de alienação. Então... Mas até a gente estava falando do Albertoni também antes de começar a gravar, e o Albertoni entrevistou esses dias um pastor, e eu achei bem interessante. Até hoje ele mandou lá perguntar qual foi das minhas entrevistas a que você mais gostou. Eu falei que foi a do pastor. Porque era um cara muito parecido nesse sentido. Ele falou, tem muita gente dentro da nossa igreja, da nossa religião, tal, que leva isso para um lado ruim, tem, mas em todo lugar tem gente boa e gente ruim, né? Então é isso, nas igrejas, em todas elas, acho que em qualquer religião você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins, como nas empresas, como nas famílias. Exato. Né? E cabe a você, acho que ter o discernimento de entender o que faz ou não sentido. E ver se aquilo serve para você. Para mim, hoje eu tenho uma relação com Deus, assim, uma relação próxima, né? Mas eu não busco da mesma forma que é ensinado no sistema religioso, né? Eu leio a Bíblia e acredito nela como um instrumento de libertação espiritual realmente, né? Mas tem que estudar, não é uma coisa que as pessoas nem conseguem ler a Bíblia, né? Mas eu
hoje eu sou um pouco crítico a essa questão do sistema religioso, que virou um comércio. Mas tudo tem um lado bom e ruim. Então, o que eu faço hoje é meio que alertar as pessoas a isso, para que elas tomem uma decisão consciente, né? Sobre o que buscar, como seu personal, né? É Diego, né? Diego, buscou e se frustrou. Sim. Eu me frustrei também depois de um tempo dentro do sistema religioso. Eu falava, nossa, toda vez eu venho aqui, eles falam isso, aí toca essa música, aí emociona. Aí eu via, sabe, assim, mas isso não tá me preenchendo. Mano. Conta umas coisas bem, assim, me deixou ele bem desgostoso em várias, tá? Não é em uma só não, na evangélica, na cristã, enfim. Mas acho que é isso, né? A gente encontrar a nossa verdade ali. Eu acredito em Deus, mas também não sigo nenhuma religião afim. Sim. E aí que vieram os seus livros também, porque através dos livros você veio trazer muita informação. O livro veio, né? O primeiro que eu escrevi foi o Coelho Branco. Né? Coelho Branco, o Despertar da Realidade. Coelho Branco, porque não sei se você já assistiu Matrix. Já. Tem hora que fala assim, siga o Coelho Branco. Né? Porque a menina tem um coelho branco. A tatuagem, né? Em Alicia também aparece o coelho colocando a Alice lá dentro. Eu tô lendo o Coelho Branco também. Tá lendo? Tá no início. Um terço. Legal. O Coelho Branco é isso, tira a gente do mundo físico aparente e leva para o desconhecido. Então o que foi o Coelho Branco? Ali é um apanhado de diferentes teorias que explicam uma linha de raciocínio por trás dos bastidores do mundo, quem controla efetivamente. Então é um livro assim, tem muito dado histórico, tem muito dado especulativo, porque esse meio de conspirações é um meio vasto de literatura. Então, tem muitos livros. Assim. É isso que eu ia perguntar. De onde vêm as fontes de pesquisa para você construir as ideias? Assim, muita pesquisa, eu leio muito, né? Para fazer um livro como esse, assim, eu falo que teve ano que eu li, sei lá, 60 a 100 livros, assim, tem todos que eu não leio 100%, mas eu leio muito, estou sempre lendo. Só que, assim, depois de um tempo, você vai ter aí os autores que você vai sempre acompanhar, mas você vai ter algumas pessoas também que você acompanha. Então eu uso muito ali o Substack, que é um lugar que você consegue encontrar ainda pessoas que escrevem artigos ou que disponibilizam conhecimento. Vai estar sempre em canais fechados. Na mídia aberta é só mais ou menos o permitido, mas minha fonte de pesquisa de conhecimento é isso, livros, primordialmente vem de livros. E aí esses escritores, ou quem estudam esses escritores, se tem artigos, se tem canal, se tem podcast, se tem novos estudos, né, se tem novos livros sobre determinado assunto que eu estou estudando. Então, o Coelho Branco, ele é uma coletânea das teorias colocada em ordem cronológica para tentar dar uma linha, um fio condutor que explica a nossa realidade aparente aqui, né, como ela é controlada. Então fala ali das dinastias por trás, né, das elites, fala um pouco de como foi construído aí, como foi a história das principais sociedades secretas, fala como o mundo é controlado ali pelo sistema financeiro. O sistema financeiro vocês devem conhecer bastante, né, de como o mundo é controlado através da dívida, através do princípio da pobreza, também que algumas coisas existem porque precisam ter o contraste, né, do que é o rico, do que é o pobre. Né? Em muitos países ou nações vão ser controladas pela dívida perpétua. Né? Então, vou explicando. Aí explico sobre, né, a cultura e o sistema de ensino. Né? O nosso sistema de ensino, de educação mundial, e que a gente segue um modelo, ele não foi feito para fazer as pessoas pensarem por si mesmas. Ele foi feito para criar operários. É um sistema fabril, baseado no ensino prussiano, que foi promovido pelo Rockefeller nos Estados Unidos e que a ONU adotou, né, de modo geral. E isso é espelhado na maioria dos países. Então, a escola, o ensino, ele não é feito para que a pessoa seja um ser autônomo, que pensa por si mesmo, livre. Não, ele é doutrinado para se encaixar no sistema. Sim, para a pessoa chegar no vestibular e fazer xizinho. Isso, para fazer xizinho, para virar um bom operário. Quem percebe isso e começa a destoar e busca por si mesmo, talvez vai ser uma pessoa proeminente em alguma área, mas senão ele vai jogar ali as 4 linhas dessa realidade aparente que a gente é doutrinado. Então, eu falo de como existe uma subversão ideológica até satanista na televisão, em Hollywood, né, nas músicas. Então, eu vou explicando detalhadamente o que está por trás disso. Você pode citar alguns filmes ou músicas? Eu acho que assim, a indústria, de modo geral, vamos pegar, sei lá, Madonna, Lady Gaga, que tiveram aqui. Elas usam ideologia, simbolismo satânico em todas os shows, em todas as apresentações, nas letras das músicas. Então você vai sempre ver ali o olho que tudo vê,
Você vai sempre ver ali alguma representação com sangue, você vai sempre ver alguma representação com algum tipo de entidade, algum ser oculto ou morte. Elas estão sempre disseminando isso nas capas. E aí você tem uma leitura que pode ser apenas simbólica, se a gente pegar lá pela psicologia, pela simbologia que aquilo representa no inconsciente coletivo da humanidade. Uhum. Mas a gente pode ver o lado espiritual também. Existem muitas teorias de que muitos desses artistas proeminentes, eles consagram as músicas a entidades demoníacas. E é por isso que eles atingem um sucesso. E porque você vai ver muitos fãs têm uma relação com a celebridade, uma relação passional, assim, até, descontrole. Sim. Gritam, invejam. Tem uma coisa que vai além ali do ser ali pela diversão ou pelo entretenimento. Tem uma relação ali a Lady Gaga teve aqui no Brasil, não sei se vocês acompanharam, né? Rio de Janeiro. Mas as pessoas dormindo lá na frente, usando fralda para ver para não sair de lá caso ela aparecesse na janela. Quer dizer, isso já saiu da lucidez, da sanidade, já leva para um aspecto ultrapassa a admiração ultrapassa qualquer coisa. Se o cara é adulto, eu lá põe uma fralda para eu ficar olhando na janela para ver se a artista dá um tchauzinho, não, algo muito, faça o que tem nessa, cada um faz o que quiser. Pô, será mesmo? Não sei, cara. Mas que é esquisito. Eu procuro não julgar as pessoas. Eu não julgo as pessoas, eu julgo o comportamento. Por que essa pessoa tá nessa? Muitos iam julgar péssimo, entendeu? Então, quem sou eu para falar? Mas dentro do que eu estudo, eu vejo isso, que ele passou dali da simbologia. Parece que tem uma carga espiritual, energética. Então, sempre vai ter, não é só a questão espiritual, mas tem a questão simbólica também. E dessas coisas que você trata no livro, ou sei lá, mesmo que não estejam no livro, qual a mais controversa que você... Cara, tem o Coelho Branco, ele tem algumas, assim. Primeiro, ele fala muito de uma nobreza negra, nobreza fenícia, né? Existem meio vertentes de estudo que vão falar assim, né? O mundo é governado por dinastias que vem lá desde o período da Babilônia. E são dinastias fenícias, né? Fenícios era um povo, né? Na Bíblia vai aparecer ali Tiro, né? Que era uma cidade fenícia, que eles aprenderam como controlar o mundo, tanto através do aspecto financeiro ali da Babilônia, porque não sei se você já viu, a primeira nota promissória, né? Feita em argila ali, surgiu ali no princípio na Babilônia, que eles começaram a entender como era essa questão de dinheiro fiduciário. Então, como controlar o mundo através do dinheiro. E a maioria deles eram sacerdotes que faziam rituais e faziam adoração a entidades demoníacas. No passado, por exemplo, você pegar os fenícios, era comum se fazer sacrifício de humanos, de crianças abertamente, em praça pública. Se pegar os maias, também faziam isso. Tem muito filme que fala sobre isso. Isso é histórico. Só que chegou um determinado momento que eles foram proibidos de fazer isso. E eles passaram a fazer secretamente. Daí veio as escolas de mistérios ou as sociedades secretas, que saiu do meio ali e começaram a fazer o quê? Secretamente. Então a maioria das ordens ocultistas ou sociedades secretas que existem no mundo, eles trazem um pouco dessa lógica. Então, né, essa nobreza ela veio passando por cada império. Então, né, veio lá da Babilônia, Fenícia, sempre se infiltrando nos impérios. Império Persa ali, em Roma, né, que foi um império que durou muito tempo. Só que um império que foi tão grande quanto Roma, assim, tão longo, que é o Império Veneziano. Você já ouviu falar nesse Império Veneziano? Durou 1000 anos. Né, controlava da Europa ali, era um império que controlava o mundo. E a gente não é ensinado sobre isso. Veneza, a gente vê os bailes de máscara e o cara lá, o Casanova, que pegava todo mundo. Isso que a gente vê de lá. Mas a gente não vê de lá que economicamente, né, o mundo era controlado diretamente dali. Dali surgiram a questão dos bancos, né, dali surgiu o modus operandi da nossa realidade, do nosso mundo hoje, dos últimos 200, 300 anos. É o controle, né, pelo dinheiro. Né? Então, a gente não é ensinado isso na escola. Então a gente, né, o Coelho Branco ele fala dessas dinastias, quem são essas dinastias, supostamente onde eles estão, o que eles controlam. Então é uma coisa bem controversa que está lá. E o segundo é o Tavistock. Tavistock é um instituto inglês que ele, segundo muitas especulações, né, muitos escritores, todas as narrativas mundiais vêm do Tavistock. Então eles estão por trás dos filmes, estão por trás das ideologias dos filmes,
das músicas, da política, tudo que for narrativa global, ideológica, vai vir do Tavistock. Então, porque aqui no Brasil a gente copia o que está acontecendo nos Estados Unidos, outros países. Preferencialmente Estados Unidos, não é isso? Uhum. Então eles influenciam os bastidores ali da mídia, de Hollywood, dos filmes. Eles vão determinar mais ou menos ali, quais são os roteiros dos filmes para o ano que vem. Quais são as temáticas que a gente vai abordar. Não é aleatório, tudo isso tem um plano. Uhum. O que nós vamos focar na próxima década? Como que a gente vai transformar o mundo? Porque assim, a nossa sociedade... Então é bom pegar o povo brasileiro. Como que é o povo brasileiro da década de 80, 90, 2000? Era puramente TV. Era doutrinado pela escola e pela TV. Uhum. Não era? As pessoas ainda tinham o hábito da leitura. Hoje o brasileiro lê, sei lá, talvez muito pouco. Então, a TV é uma enorme ferramenta de doutrinação ideológica. Você transforma nações inteiras pela televisão. O que passa na TV é o que você quer ser. O padrão de beleza está na TV. O padrão de consumo está na TV. O que você deve desejar está ali. Então tudo é construído em torno disso, né, através da influência do Tavistock, por exemplo, que é um instituto que trabalha com outros think tanks, né, como o Clube Bilderberg, ou esses think tanks americanos que se juntam a portas fechadas, né, ou transnacionais também que se juntam a portas fechadas, com empresários, né, do mundo inteiro, das maiores empresas, e vão determinar como que vai acontecer a narrativa dos próximos, né, o que eles vão focar nos próximos anos. Isso a gente participa? Não. Quem fala do que está acontecendo nos bastidores? Pouco. A gente fala ali da política, da briga do Trump ou do presidente, né, aqui no Brasil, a tarifa. É o que está aparente, mas o que está acontecendo por trás desses bastidores? São poucos que falam. Quem realmente manda? Quem é a elite que realmente manda no mundo? Então, alguns dizem, né, quem controla o alimento controla boa parte, né, do mundo. Alimento, remédio, sei lá. Agora, quem controla o dinheiro controla o mundo. Não controla. Então, quem são os investidores desses fundos que a gente não conhece, como a Vanguard, o BlackRock, né, que são essas empresas trilionárias aí que a gente não sabe quem são esses investidores, que têm o poder de, sei lá, de transformar, de direcionar a economia do mundo, derrubar levantar uma nação, né? E que a gente ninguém explica pra gente. Então o Coelho Branco ele traz um pouco disso. Entendi. Traz uma primeira visão. Só que assim, são estudos e pesquisas que não tem na internet com facilidade. O que tem lá no Coelho Branco, você vai vasculhar. Você não vai achar fácil. É instrumento de garimpo mesmo, de, sei lá, meses de pesquisa. Hein? O que eu achei de melhor dos assuntos, eu condensei no Coelho Branco, com ilustração, para que a pessoa que nunca teve acesso, nunca estudou isso, ele tem ali uma cara, isso aqui, será? Ele vai ficar em dúvida de um monte de coisa, mas vai questionar ali um pouco a realidade dele, o status quo dele ali. Entendeu? Depois do Coelho Branco veio o Hackeando a Matrix. Que aí já eu não tenho nada de teoria da conspiração. O Hackeando a Matrix, eu vou falar do globalismo tecnocrático, que é o que a gente está vendo de controle, um controle pela moeda digital, né? Então, como que vai se dar esse controle nos próximos anos da moeda do Drex, que até agora abafou um pouco esse negócio do Drex, né? Mas CDBC ou essas moedas digitais estavam se falando muito no mundo. Como é que isso vai acontecer? Né? Pegar o exemplo da China do Credit Score, e muitas pessoas tiveram acessos ou benefícios, até passaporte cancelado de acordo com o Credit Score dele, se ele se comporta ou não de acordo com como o governo quer que ele se comporte. Será que isso vai ser trazido para o mundo nos próximos anos, nas próximas décadas de modo geral? Tem seguradoras no mundo, né, já mudando ali o teu comportamento. Bom, se você tem esse tipo de comportamento, o seu seguro vai ser mais caro, ou você não vai ter essa concessão. Então, o que a gente está vendo, assim, a internet das coisas, a inteligência artificial, a robótica avançada, tudo isso vai convergir em talvez mais controle, talvez não mais liberdade. Vai ser mais liberdade aparente, mas mais controle enrustido. Né? Porque hoje você controla o que você vê na internet? Não. Você tem uma pesquisa, um índice aí, não sei se você já viu, que é tipo ridículo, assim, 0,3% das pessoas vai na segunda página do Google. Todo mundo para na primeira. Você acha que você está controlando a informação que você consome realmente? Ou é o algoritmo que está determinando o que você vê?
O que você vê no Netflix, você acha que, por exemplo, né, num streaming, seja Netflix ou outro, você acha que é o filme que você está escolhendo ou é o algoritmo que está escolhendo o que você deve assistir? Então tudo isso vai aumentar radicalmente, porque eles têm a informação nossa do tempo inteiro. Né? Você fala, é comum você falar alguma coisa e ó, daqui a pouco essa coisa aparecer no seu celular. Anúncio, né? Hoje as pessoas já pensam, elas já têm conhecimento. Eu pensei, eu não falei. E aquilo apareceu no meu celular. Muita gente questiona, será que isso é possível? Não. Mas eles já estão controlando mais ou menos dessa maneira. Então a gente vê um movimento tecnocrático. Então o Hackeando, ele fala disso. Como vai ser o futuro? Mas ele fala especificamente de como as narrativas globais são construídas. Então eu falo de fabricação do consentimento, abordo ali Noam Chomsky, que é um cara que escreveu sobre isso. Eu falo sobre totalitarismo e banalidade do mal. Eu falo sobre Hannah Arendt. Vou falar sobre psicologia das massas, com Gustavo Le Bon. Por exemplo, esses eventos de massa que estão acontecendo na Europa, que você vê, né, o povo quebrando, ou nos Estados Unidos. É uma psicologia usada ali para que as pessoas façam exatamente aquilo. Não é aleatório as pessoas se juntarem. Não, existe toda uma psicologia que é feita ali. Eles usam ali 2, 3 homens que organizam aquilo e faz a massa trabalhar para eles. Então, o livro aborda bastante isso, né? Essa questão de subversão ideológica, e fala um pouco da nossa realidade, fazendo um comparativo de 2 livros, que é 1984, de George Orwell. Já leram esse livro? Não? Não. Esse é um livro que todo mundo deveria ler. E Admirável Mundo Novo. O George Orwell, ele falava de um controle do mundo totalitário. Ele escreveu o livro em 48, imaginando como seria 1984. Que existiria ali só um governo, que era o governo do BBB, veio de conceito lá. É isso que eu ia falar. O conceito do Big Brother vem O dali. conceito do Big Brother Vem desse livro. Tinha lá o Grande Irmão, né, que é o Big Brother, que ele controlava, era uma TV que tinha a cara lá do governador, né, do governante do mundo, que ninguém sabia se ele era real ou não, podia ser até só uma imagem ali projetada, ninguém sabia se ele existia realmente de fato ou não. E eles controlavam tudo. E eles controlavam até mesmo o pensamento. Então existia um controle da linguagem, da comunicação e do pensamento. Então esse controle da linguagem e do pensamento é o que a gente está vendo acontecer hoje. A linguagem está sendo modificada. Quem controla a linguagem, você vai delimitar as palavras que você pode falar. Hoje tem palavras que a gente não pode mais falar. Jeitos de falar coisas que a gente não pode mais falar. Porque ofende, que fere. Eles estão reduzindo, limitando a nossa capacidade de linguagem. Para quê? Cada vez mais controlar a linguagem. Você quer ver uma coisa, essa questão da linguagem neutra. Por exemplo. Só é um exemplo que eu uso assim, mais caricato. Você muda a linguagem, agora você vai ter que falar dessa maneira. Sabe? Um laboratório que fizeram com aquelas pessoas que defenderam essa ideia de ter uma linguagem ali. Será que no mundo vão ter palavras que já não podem mais falar? Ou tipos de expressão que eu não posso mais me expressar? Hoje a gente não toma cuidado como a gente vai falar? Um monte de coisa. Com tudo. Até do jeito que eu olho, que eu falo, eles estão limitando. Não é uma coisa limitando de maneira que a gente vai progredir. Não, a gente está se acuando, né? A gente tem que tomar cuidado. Um deslize ali, você pode ser cancelado. 10 vezes, né? Você vai ser cancelado e você pode perder sua empresa, pode perder sua reputação. Então não está muito mais controlado? Entendeu? A gente pode falar? Então é um pouco disso. Então é o controle da linguagem e o controle, né, da informação. Já o Admirável Mundo Novo é o controle pelo prazer, pelo entretenimento. Então eu mostro esses 2 livros, porque hoje a gente não é uma sociedade do prazer e do entretenimento. As pessoas passam boa parte da vida delas trabalhando e se divertindo. Eu trabalho no meu tempo livre, eu faço o quê? Eu me divirto. Eu não estudo para saber o que está acontecendo nos bastidores do mundo. Eu vou lá assistir o futebol, vou lá na balada, vou lá na viagem, conhecer o mundo. Então, e as pessoas têm o controle pelo medo e pelo prazer. Pelo medo e pelo prazer. Essa é a forma que o mundo é governado hoje. Por que, por exemplo, talvez você nunca percebeu isso. Por que fez muito sucesso aqui? Primeiro vem o jornal e depois vem a novela. O jornal e depois a novela. Você acha que é aleatoriamente isso? Não, coincidentemente não. Por que o jornal? O jornal traz a preocupação, a ansiedade, né? A crise, e os jornalistas sempre vão reforçar a crise, o medo, vão trazer aquilo, né? Preocupação. E depois vem a novela, entretenimento, que traz o relaxamento, né? Então você tensiona e solta, bate e assopra, para você ir gerando nas pessoas, na sociedade,
um comportamento de dissonância cognitiva, você não consegue reagir. Então, isso é o que o Tavistock faz, por exemplo, de orientar nessa questão de narrativa. Então, o Hackeando a Matrix, ele traz isso com exemplos, com notícias, com acontecimentos, explicando detalhadamente para as pessoas simples que nunca ouviram falar desse tipo de assunto, como é que isso é feito. Então, não é aleatório que tem a novela depois do jornal. É programado. Né? Entendi. E tá vindo um terceiro no forno, né? Tá vindo, que é o Realismo Pós-Simulacro. Que vai sair impresso esse, né? Vai sair pela editora Cotter Editorial, né? Tá em processo ainda. Estou finalizando o arquivo para enviar para eles. Mas nesse livro, eu acredito assim que vai ser a minha maior contribuição mesmo, assim, para quem me segue e para quem lê de forma geral, porque eu falo da realidade que a gente está vivendo hoje. Que eu chamo de realismo pós-simulacro. O simulacro, vocês já ouviram falar desse conceito ou não? Não, fui ver depois. Fui ver que eu falei. Né? Então, teve um filósofo chamado Jean Baudrillard, um filósofo da década de 80 francês, que ele explicou que assim, a gente já não vive mais o mundo real, a gente vive uma cópia do mundo real. Um significado daquilo. Por exemplo, televisão tinha um significado na década de 70, que hoje o significado pra gente é totalmente diferente. Então a gente vive, o simulacro é a cópia do mundo real. Né? Por exemplo, um capítulo de uma novela é um simulacro, que é o quê? É uma cópia de algo que é real, certo? A novela não simula vidas, uma realidade ali, só que a novela é real. Não, ela é inventada, alguém escreveu. Então a gente não está vivenciando algo real ali. A gente está às vezes a novela tem a ver com uma coisa da realidade, às vezes ela foi totalmente inventada. Então isso ao longo do tempo, todos, né, a palavra, os sistemas, tudo vai recebendo significados diferentes ao longo do tempo. Então o realismo, o pós-simulacro, o simulacro é isso, é uma cópia da realidade. E a gente já perdeu a referência do que é realmente real. Né? Que nem você falou da pós-verdade na hora de gravar o vídeo. A era da pós-verdade é isso, que foi ali no 2016, a palavra do ano da Oxford foi pós-verdade, porque a gente não vive mais na realidade. Vou te dar um exemplo. Um guru de internet que não vive o que ele vende. Alguém que vai transformar a vida das pessoas que nunca teve a vida transformada. Tem um monte. Né? Tem um monte, mas tem. Ou alguém que é super especialista, super em voga em um assunto, que na verdade ele não é muito especialista. Cara que te ensina a ficar rico na internet, não tem nada. Cara que ensina a ficar rico na internet e que fica rico fazendo cambalacho. Isso é um caricato, mas existe na nossa realidade de modo geral, todos os sistemas estão operando nessa mesma lógica. Que é a lógica do algoritmo hoje. Não importa se é verdade ou não, importa se vende ou se te chama atenção. Ou se, né? Então, essa é a realidade. Então, o Realismo Pós-Simulacro, ele é um livro que fala disso, de quem percebeu que a realidade, algo quebrou, que a realidade é conduzida por essas lógicas do sistema, e que são pessoas que, cara, eu não me vejo mais dentro desse sistema. Eu quero viver de maneira mais autêntica, eu não quero ser mais uma pessoa que é programada. Eu sou programado uma vida inteira para consumir o que o sistema me oferece e para me tornar o que o sistema quer que eu me torne. Será que eu estou vivendo autenticamente? Né? Será que eu sou o Rick, ou o Fábio, ou o Samuel, que eu vim para ser realmente, que eu estou vivendo, né, o meu maior potencial, o meu maior propósito dentro dessa existência, dentro desse sistema? E você acha que a gente consegue chegar nisso? Por exemplo, até outro dia eu estava vendo uma entrevista, acho que do Guto Galamba, e aí ele estava falando, né, surge qualquer tipo de videozinho, por exemplo, que, né, vem pelo algoritmo no meu Instagram, e aí alguma coisa que eu não quero, uma dancinha, por exemplo, eu vou lá e fecho na hora para o algoritmo já entender que eu não quero ver aquele tipo de conteúdo. Você acha que se a gente se programar e programar as nossas redes, né, a gente consegue? Minha pergunta é essa. Programar de forma que a gente muito pouco. não seja tão influenciado? A gente vai ter uma ilusão de controle. Uma ilusão de controle. A gente vai conseguir mais que as outras pessoas. Você vê lá, a média do brasileiro é 12 horas de tela por dia. Então, qual que é o produto mais importante hoje? A atenção. Não é? Todo mundo quer a atenção das pessoas. Então, eu acho que as pessoas conseguem controlar, mas não muito. A gente vai ter uma falsa sensação de
E tá sob controle. E por falar nisso, você acredita que todo mundo está pronto para a verdade? Ou você acha que algumas ilusões são necessárias? Eu acho que nem todo mundo está pronto para a verdade. Uhum. Porque as pessoas podem enlouquecer. Eu tenho muita responsabilidade nisso, assim. Do que eu falar, eu vejo em que nível a pessoa está do despertar. Porque se eu começar a falar algumas coisas abertamente, primeiro que eu posso sofrer ali uma perseguição, porque quando você começa... Você já ouviu o mito da caverna de Platão? O mito da caverna de Platão? É um mito que falava assim, ó, é uma alegoria, né? Uhum. Mas existia uma caverna que as pessoas estavam todas amarradas, acorrentadas, tinha uma chama, uma luz atrás dela, e passavam, né, soldados, passavam pessoas, e projetavam na parede uma imagem. E o que eles viam, o que eles conheciam da realidade deles eram aquelas imagens passando ali, deformadas, né? Porque imagina quando você tem uma chama de fogo aqui, você passa na frente e vai deformar ali, né? E a realidade para eles, do mundo, era aquilo, aquelas chamas ali. Um dia um conseguiu escapar, ele saiu da caverna e aí ele começou a ver o céu, ver as cores, ver os animais. Primeiro, né, a luz incomodou ele assim, depois ele começou a ver o detalhe, falou, nossa, que lindo, o céu, os animais, a natureza, as coisas são assim, ele ficou maravilhado. E aí ele voltou para avisar o pessoal da caverna, falou, isso aqui não é a realidade, isso aqui é só uma sombra do que a realidade é. As pessoas não quiseram. Elas chegam num ponto que as pessoas podem até querer matar quem quer mostrar a realidade para eles. Por quê? Vai tirar as pessoas da zona de conforto e de tudo que ele está acostumado. Imagina se você construiu a sua identidade, sua vida inteira, todos os seus sonhos, o seu ser, quem você é, em cima de um sistema que é uma mentira. Aí eu estou tentando mostrar para você que é uma mentira. E aí, inconscientemente, você está lá, não, cara, eu não quero acreditar nisso. Eu vou continuar minha vida aqui como está e deixa isso ir para lá. Só que chega em casos até as pessoas ficarem violentas, né? Platão falava que se ele insistisse muito, o próximo passo seria as pessoas matarem ele. Então, todo mundo que quer trazer uma verdade muito diferente, que aconteceu com Jesus Cristo. O que aconteceu com Jesus Cristo? Ele veio quebrar a lógica do sistema. Foi o primeiro e o único que talvez falou, olha, não paga a violência com violência. Não paga o mal contra o mal. Aqui, ó, eu estou te mostrando que a verdade está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. E conhecereis a verdade vos libertará. Não era assim? Sim. Então, trazer, olha, sai desse sistema maligno, que é um sistema que aprisiona as mentes, as pessoas, né? Aprisiona as almas, né? Que faz uma pessoa matar por dinheiro ou passar por cima do outro. Sai desse sistema controlado pelas instituições religiosas, pelos governantes egoístas. Vem para cá, tem uma outra realidade aqui, tem uma liberdade. O que aconteceu com ele? Morreu. Entendeu? O mundo é um mundo antes e depois de Cristo. Né? E até fazendo alusão ao filme, né? Nesse sentido, o filme é genial, né? Porque ele mostra justamente que só sai da matriz quem tá pronto para ela, né? Para sair daquela realidade. Isso, exato. E tem gente que, assim, não tá pronto, ele vai enlouquecer. Então eu tenho muita responsabilidade. Diferente, né, de muito sensacionalista, por quê? Como eu fui uma pessoa que eu quebrei emocionalmente, espiritualmente, eu cheguei no fundo do poço, assim, eu não tinha mais vontade de viver, assim, né? E eu saí, eu não quero causar essa mesma desesperança nas pessoas, entendeu? E você tem comentários nas suas redes que você recebe nesse sentido, por exemplo, onde que você realmente abriu os olhos? Cita alguns casos pra gente. De pessoas que... De pessoas que te seguem. Que me seguem, que falam, nossa, mudou minha maneira de pensar? Sim, eu tenho, assim, o que eu mais recebo... Ou que criticam, né, também. Haters tem bastante, mas assim, muitas pessoas falam, você abriu minha mente, vou dar exemplo, a pessoa falou, olha, eu deixava meu filho na frente da TV assistindo desenho animado o tempo inteiro, agora eu não faço mais, eu tiro ele de lá, vou, né, falo para ele fazer outras coisas, vou ensinar, eu vejo o que está passando, porque qual que é a maior ferramenta de doutrinação que você nem percebe? Você vai assistir desenhos dessas franquias famosas, está cheio de simbolismo e mensagem subliminar lá, já programando a mente do seu filho. Para quê? Para que ele já aprenda a consumir aquele conteúdo e ele cresça um adulto que vai consumir sempre aquele tipo de produto, né? Que vai voltar a consumir aquele desenho, o que aquele desenho vende, o estilo de vida que aquele desenho vende. Por quê? Tudo retroalimenta o sistema. Então, de pessoas que falam, nossa, você me tirou dessa alienação. Ou você me tirou da alienação política. Você não vê as pessoas brigando por política, pessoas brigando com pessoas que eles nem conhecem na internet por causa de política, mas brigando numericamente. Assim, né? Por quê? Onde vai levar isso? Vai melhorar a política? Vai melhorar o país?
Não, mas elas estão, sei lá, o tempo livre da vida delas, elas estão falando de política, de coisas que elas não têm nenhuma atuação. Qual um ambiente que você fala que você tem atuação? Ó, eu tenho controle disso, realmente. Eu posso fazer alguma coisa. É a nossa mente, né? Se você for uma pessoa lúcida, aqui não. Eu vou evitar que tipo de conteúdo eu vou deixar entrar aí dentro, que tipo de conhecimento, quem eu vou ouvir, quem vai influenciar o que eu penso. Você vai ter começa a ter um pouco de autonomia até você ganhar conhecimento sobre isso. Não. Agora imagina assim, ó, um cara que, sei lá, ele estudou, né, foi doutrinado a vida inteira, ele está no meio de uma ideologia cultural que faz ele gostar de certas coisas, ele trabalha num lugar que ele é totalmente moldado pelo meio que ele vive. E muitas vezes você vai achar que, olha, isso aqui é o que eu quero, mas não, lá no fundo não é o que você quer. Você é bem sucedido, mas é porque quem que é bem sucedido? É quem performa o que o sistema quer que ele performe, não é? Quem que ganha dinheiro? Quem performa o que faz bem para alimentar o sistema, entendeu? Então é um pouco disso. É tudo direcionado, né? É questão estética, né? O que você vende, o que você não vende, realmente. E qual o papel que você vê da dor e do caos nesse processo de amadurecimento da população? Eu acho que a dor, assim, em alguns casos, ela é fundamental, porque só na dor, a gente só aprende na dor, não é assim? Sim. Tem gente que aprende, né? Falou, né? Que chegou no fundo do poço. Isso. Você esteve num momento muito sensível, né? Muito sensível, assim. Eu não acreditava mais em mim, entendeu? Que eu poderia, sei lá, recobrar minha lucidez e ter prazer de novo em fazer alguma coisa, ter prazer de novo em buscar, né, significado de existir aqui nesse mundo e tal. E a gente vê que muita gente está passando por esse momento de dor. Por quê? Só que o que a gente é ensinado? Muitas vezes a gente não é ensinado a lidar com a dor. A gente é ensinado a evitar a dor, não a enfrentar a dor. Porque a dor ela é inevitável muitas vezes. A gente pode estar aqui hoje, você tem um problema e você vai passar a ter um sofrimento, a ter uma dor. Se você está educado, falando, quando vier essa dor, esse sofrimento, você vai lidar com isso daí com força, você vai enfrentar Não, as pessoas estão sendo ensinadas a desistir, a buscar um remédio, a desistir. Então a gente não é preparado para aguentar a dor e falar, vem aqui, dor, vem cá, abraçar a dor e falar, vem cá que eu vou te enfrentar e daqui vai sair alguma coisa depois. Uma pessoa melhorada. Então, eu tento alertar as pessoas a isso, que as pessoas estão desistindo, né? Muitas pessoas têm. A ONU, divulgando aí nos últimos anos, 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum transtorno mental. Seja ansiedade, seja depressão, seja, né, alguma coisa... Burnout mais séria. Medo, né? Então, quer dizer, é tentar... Fala para ele, ó, o mundo tá esse caos, é te dar lucidez no caos. Porque assim, o que eu falo? Se você tá no meio de uma guerra, mas alguém fala, ó, você tá na Disney, mas você tá na guerra. Então você tá achando que você tá na Disney. Só que uma hora vai vir alguém e vai te dar um tiro. Você tá assim, tá achando que você tá na Disney, mas você tá num ambiente caótico. Você tá achando que você tá nessa realidade aqui, pode mudar a realidade nossa aqui no país ou no mundo de um dia para o outro e você não está preparado. Agora, se você está nessa realidade, mas você sabe que você está na guerra, você sabe que você está no mundo controlado, você sabe que pode vir problema, você sabe o que você faz? Você tá preparado, né? Que nem numa luta, você está preparado pelo que vem, né? Quem treina, né? Você está preparado para aquilo. Então, o despertar tem muito disso. Você está no instinto de sobrevivência. Isso, mas não gerar paranoia, nem desespero, nem desesperança. Fala para mim, assim, uma mentira que você acha que a maioria ainda da população acredita. Uma mentira? Eu acho que a gente é livre. A liberdade, essa liberdade que vem, a gente é livre. A gente não é livre. Mas a gente consegue ser? É o que eu falei para você, a gente vai ser livre talvez na nossa mente. Agora, livre mesmo a gente não é. Você pode ter a coleira pode estar um pouco mais frouxa que as demais, né? Dependendo se tem mais dinheiro, você pode fazer mais coisas. Mas assim, livre não é. Tenta ir para outro país sem um passaporte. Tenta falar que você não vai educar seus filhos dentro de uma escola, que você não vai fazer alguma coisa que o teu governo está determinando que você tem que fazer. É nesses momentos que você vai ver se você é livre ou não. Tipo, eu conheço pessoas que vêm até o meu canal, por exemplo, educadora que está sendo processada porque ela quer fazer homeschooling e o governo não pode, não quer permitir. É permitido, mas no processo, assim, na vida como ela é, não tá acontecendo, na prática não está acontecendo dessa maneira. Então,
sei lá, conselho tutelar querendo tirar o filho de pais que está querendo educar o filho em casa, porque na escola é uma doutrinação. E o pai está vendo isso. O pai não quer colocar o filho dele lá. Ele quer dar uma educação melhor para o filho. E ele só pode fazer em casa e não pode. Você vai falar que você é livre? Talvez muitos vão poder pôr o filho na escola que quer, outros não. A única alternativa é isso. Então eu acho que uma das mentiras é que a gente é livre. Né? A gente é livre para fazer o que o sistema quer que a gente faça. Se você tiver essa consciência, aí você é livre. E você consegue? Você acha que é possível você, né, ter o despertar e viver em harmonia com o sistema, que ele vai continuar aí? Não, harmonia com o sistema não. O sistema, o que eu falo, a gente não tenta mudar o sistema. Porque o sistema ele não tem como mudar ele. Ele é muito grande, muito forte. Mas você acha que se todo mundo pensasse, não tem como mudar, não vira comodismo? Não, é diferente. Não tem como aceitar mudar. O que vier? A gente criar um outro sistema. Não participar desse sistema já é um grande passo. Olha, eu não participo da maior parte da alienação. Eu estou no sistema, né? Eu tenho que usar a internet, conversar com as pessoas, tenho que me vestir. Falar, eu não participo do sistema, sou anti-sistema. Cara, tá sem papel higiênico, quem que faz? É uma empresa que foi lá, que produziu, extraiu lá a matéria-prima, produziu. A gente depende da água. Eu vou morar no meio do mato, eu vou ter minha própria energia. Quer dizer, não tem como. Agora é ser do mundo, mas estar no mundo, mas não ser do mundo. Eu participo disso, mas com consciência. Né? Tendo a consciência de que, assim, olha, quem eu sou dentro disso, né? E as ideias que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, eles são meus realmente? Né? Esse caráter, ou essa índole, ou essa pessoa, são eu que construí? Ou é o sistema que me moldou dessa maneira? Eu acho que é um pouco disso, entendeu? Eu tenho um pouco mais dessa consciência. Assim. Mas aí a gente não volta na questão que a gente estava falando da liberdade. Eu consigo fazer isso, porque às vezes viver em sociedade me impõe regras que não permitem muitas vezes eu fazer o que eu penso. Por exemplo, o exemplo que a gente deu de ensinar meu filho em casa. Você vai encontrar dificuldades. Você não consegue ser livre totalmente, parcialmente. E não seria possível, por exemplo, criar escolas, né, que tenham uma mentalidade É possível, né? Mas você vai ver que elas vão ser engolidas pelo sistema, porque o sistema, por exemplo, tem um sistema de ensino que chamava trívio e quadrívio. Você lembra? Já ouviram falar disso? Não. Na Idade Média, eles ensinavam através do trívio e quadrívio. Algumas inteligências matemáticas, como é que fala? Eu não vou lembrar o nome das disciplinas agora, mas, resumidamente, ele treinava oratória, né, treinava coisas que preparavam a pessoa para pensar por ela mesma, né, questão espacial, assim, de localização. Então, eram inteligências que iam preparar os alunos para depois eles escolherem onde eles iriam se aperfeiçoar. Entendi. Se eles iam estudar história, geografia ou matemática. Eles ensinavam mais uma questão assim, olha, eu vou te dar a base para que você veja em qual desses conhecimentos você tem mais afinidade, e a partir daí depois você aprofunda. Hoje o que acontece? Põe todo mundo dentro daquele mesmo. Põe uma criança. Não é loucura você colocar a criança, sei lá, 8 horas por dia dentro de um sistema, de uma sala fechada e colocar ela lá? Não, loucura é isso, assim? Ao invés de você levar ela para sei lá, para ter experiência. Para ter experiência. Mas a gente pode? Não, a gente não pode. O ideal não seria levar lá num laboratório, ou na natureza, ou ver como as coisas realmente funcionam. Mas eu estou te questionando isso até porque, assim, meu filho estuda numa escola budista. Sim. E lá eles têm uma pegada, diria que, assim, mais equilibrada nesse sentido, né? Eles são muito contra, por exemplo, a questão do xizinho, né? Porque eles acham que a criança, ela só decorando ali não vai aprender nada. Então é muito pela experiência, muito pelas discussões, eles provocam muitas discussões. Então, a chegar até situações, por exemplo, de colocar as crianças assim, você que é de esquerda, esse grupo é de direita. Vão debater. Você vai defender o seu, você vai defender o seu, entendeu? E aí, então assim, eles têm muito isso, não tem aquela de sentar todo mundo um atrás do outro, é sempre em grupo, tem muita experiência na área externa, né, eles viajam bastante, assim, para fazer, ajudar comunidades, por exemplo, estão indo agora até para a Amazônia em agosto. Então, assim, acho que tem algumas escolas que estão tentando buscar algo um pouco diferente do tradicional, né? E lá, assim, eles falam, a gente só deixa mesmo eles fazerem o xizinho, porque, infelizmente, vai chegar ali no vestibular
e vai precisar fazer. Uhum. Mas não é a forma que eles ensinam. E o meu filho veio de uma escola conteudista, que era bilíngue e tudo mais. E eu tive uma percepção de uma evolução muito grande nele, enquanto Nesse novo modelo. Nesse novo modelo, entendeu? Porque era muito, assim, né? Tipo, Exatamente. decora, bitola, é Isso. isso porque, não sei, porque É. falaram que é. É. Lá não, lá eles ensinam justamente a criança a questionar, A questionar, É. tá ensinando a pensar. ensinando a pensar. A ter a experiência, a Ter reagir experiência. no mundo. Tem um Eles pouco trazem mais. até a questão de né, corporativas, por exemplo. Vocês vão trazer ideias, tá bom, todo mundo traz uma ideia. Tá bom, agora como é que vocês vão colocar essa ideia em prática? Como é que a gente vai resolver um problema, por exemplo, existente na escola? A gente gostaria de ter, sei lá, um espaço X. Tá bom, como é que vocês vão fazer isso? A gente vai fazer um plano, né? Tá bom, mas não pode pedir ajuda pros pais, não pode pedir dinheiro pros pais. Como é que vocês vão conseguir resolver isso? Uhum. Então, assim, vamos pensar em trazer coisa para vender. Eles ensinam até nesse sentido, sabe? Então é um Acho bem- sistema diferente. É um né, sistema Da diferente. maioria. Mas Uhum. não chega a ser, sei lá, eu falaria 0,1% do. Mas Sim. assim, se isso se propagar, por exemplo, tiverem mais escolas, será que não pode ser uma... Eu acho que é possível. Né? Se o sistema permitir que exista. Por que já não existe assim? Por que as escolas já não são feitas? Precisa haver uma quebra com esse sistema. As pessoas precisam perceber o benefício de ter uma escola como a É do seu filho difícil, tá. é difícil. Entendeu? Aham. Não é difícil? Inclusive Os pais porque... que vão reclamar das experiências que estão tendo lá, ou que não querem. Vou Não ser é? muito honesto, Então, eu era um cara preconceituoso com relação a esse Aí. tipo de educação. você mesmo. Eu? Tá mudando a... Até que eu fui estudar e fui Uhum. entender um pouco melhor, né? E mesmo se você pegar hoje, ano que vem ele tá indo pro colegial, tem muita criança que sai porque fica muito preocupada com a questão de, tá bom, né? Mas como é que eu passo no vestibular? Agora, o que as pessoas ainda não têm, né? Acho que muito conhecimento até nesse sentido, ou não tem essa percepção. Bom, nós temos aí a mesma idade. Se a gente pensar lá atrás, nos nossos primeiros empregos, você em multinacional, a gente também trabalhou em multinacional, a primeira coisa que a gente olhava era de onde esse cara veio, qual o currículo, qual foi a faculdade que ele fez. Uhum. Sabe qual foi a última vez que eu olhei para a faculdade que o cara fez? Deve ter uns 15 anos. Que bom, né? Porque a gente vai atrás do quê? Do que ele teve de experiência. Sim. Né? O que ele desenvolveu? Mesmo aqueles mais jovens, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar, né, como é que ele se porta numa entrevista, quais são os pensamentos dele, o que ele quer para o futuro e tudo mais, muito mais do que o nome da faculdade. Sim. Lógico que a faculdade boa vai trazer um conhecimento, né, interessante para ele, mas não é isso que a gente vai avaliar de cara, diferente de lá atrás. Então, assim, será que também eu colocar uma criança numa escola que vai colocar ele numa boa faculdade vai resolver o futuro dele? Por exemplo, o que eu vejo hoje, tem muitos pais de filhos que têm condições, né, assim, financeira, para o filho estudar na universidade que ele quiser. Aí o filho vai lá e passa numa universidade federal. Você vai deixar ele estudar lá? Hoje é difícil, né? A questão ideológica de uma universidade. Sim. É muito Porque pesado. ele entra lá e sai, né, com a bandeira vermelha. Sim, minha mãe é professora da USP. Então, né, então você sabe um pouco disso, né? Sim. O que era a USP, sei lá, 20, 30 anos atrás, o que é hoje. Então, tem um pouco disso também, né? Só que se você der a educar seu filho, para ele já perceber isso, ele vai estar porque a gente está dentro do sistema. De repente, se ele já tiver uma formação, né, ele sabe, né, qual que é a formação ideológica dele, ele vai dentro desse ambiente e ele consegue se sobressair, não ser tão contaminado. Mas eu acho que é isso, se a gente conseguisse perceber isso e formar as próximas gerações, porque o que acontece? Tem um cara que chama Yuri Bezmenov, ele era um ex-agente da KGB, e que ele contou como a KGB usou ideologias, né, a subversão ideológica com a contracultura dos anos 70, para tentar derrubar os Estados Unidos. E ele contou que o processo de subversão ideológica de um país ou de uma nação ele é 20 anos. Por quê? É 20 anos de doutrinação na escola, na universidade. Então, se ele destrói ou se ele influencia aquela geração por 20 anos, ele tem uma nação em controle na mão dele. Sim. Se a gente começar agora a fazer um trabalho excelente, talvez daqui 10, 20 anos, a gente tem um reflexo nisso. Hoje não. A gente tem 20 anos de atraso de formação ideológica da nação, de modo geral, né, para trabalhar. Então, o cenário é isso. A gente está com 20 anos de atraso e pessoas que estão tão formadas ideologicamente que você não vai mudar. Sim, ela não vai difícil, aceitar né? uma nova realidade. Ela Você falou, é muito tempo de muito informação. tempo de informação, de controle, tá tudo já há muito tempo ouvindo aquilo. Enraizado ali, enraizado, entendeu?
Uhum. Só quem está aberto mesmo, né, que você fala, pô, eu era crítico, agora eu mudei. E vai começar a olhar. Mas tem muita gente com ceticismo, né, para essas coisas. Bom, vamos para um bate-pronto aqui, né, Vamos. para a gente ir para os finalmente. Um livro que mudou sua vida? Olha, tem um livro que chama Poder Global, Religião Universal, de Juan Sarrajuna. Poder Global, Religião Universal. É um livro que vai explicar muito desses bastidores. É um padre, um padre espanhol, que escreveu como essas organizações supranacionais, né, estão moldando a ideologia da América Latina, por exemplo, né? Tudo isso que a gente está conversando, como isso começou lá nos anos 70. Então, é um livro que foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que mudou a minha percepção de como as coisas funcionam. Isso foi lá no momento de... Foi lá no momento daquele momento Da virada. da virada ali, do despertar mesmo. Foi um dos primeiros eu li naquela época ali. O que significa realidade para você em uma palavra? Lucidez. Lucidez. Lucidez, para mim, é a palavra... Essa palavra que eu usar muitas vezes ainda, assim. É a lucidez ontológica, né? Uma lucidez existencial de quem nós somos. De quem é você? Você é um ser autêntico mesmo? Ou você é um ser programado? Então é isso que, para mim, a realidade mesmo é quando você tem lucidez. A gente não, que nem você mencionou, né? A gente não consegue mudar o jogo, mas a gente consegue se entender melhor e se colocar ali. Sim. Sair do jogo, né? A gente consegue não participar dele. Ou na vida, né? Em certa medida. Pelo menos ideologicamente. Ou jogar de acordo com as regras a seu favor também, Sim, né? Também. De alguma forma. Entender como o sistema funciona. Você vai tirar vantagem disso também. Exato. Quem é essa elite oculta? Quem de fato você acha que controla o mundo? Olha, essa elite oculta, né, tem muitas famílias ali que vão falar de 13 famílias, ou 30 famílias, 300 famílias. Tem famílias como as Rothschild, Rockefeller, Dupont, que sempre vão ser mencionadas. Tem, né, famílias de máfia, como a máfia Córcega. São famílias que a gente nunca vai ver na mídia. Né? Tem os Médici, Aldo Brandini, tem diversas. Então, para mim, assim, acima dessas famílias famosas que são aparentes, tem essas dinastias que realmente conseguem controlar, né, de modo geral. Falar quem são efetivamente, eu acho que. Eu penso e já estudei muito sobre isso, que são essas famílias que não aparecem, né, que são os investidores ocultos ali da Vanguard. São essas pessoas que hoje controlam a narrativa do mundo, né? E do ponto de vista espiritual, muitas linhas vão falar que essas famílias, né, o topo da pirâmide, é aconselhada diretamente pelo inimigo, pelo adversário, né, pelo capiroto, assim, se a gente fosse dizer. E né? Você menciona no Coelho Branco, inclusive, acho que é 0,001 da humanidade, é isso? Né? Se a gente pensar assim, ó, tem um cara que chama Arnold Bernard, é um holandês, que ele era lobista no meio do setor bancário, né? E ele chegou no alto escalão dessas sociedades secretas. Aí, o último, ele fala isso abertamente, né? Tem no YouTube, não sei se tem em português, mas é um cara que está ativo aí. Ele até tentou lançar uma moeda diferente, né? Chama Arnold Bernard. Ele chegou num nível tão alto de controle, que trabalhava ali com bancos ali na Suíça, etc., e que o próximo passo dele, ele tinha que fazer um sacrifício humano. Nesse momento ele quebrou, ele saiu desse meio e começou a denunciar esse meio. Então ele fala que essa elite que vive num outro patamar de realidade é uma elite ali de mais ou menos 8 mil pessoas. Imagina, 8 mil pessoas para 8 bilhões, né, que controlam essa narrativa mundial. São pessoas que estão fora de um patamar visível para a gente. Você não viu aquele bilionário indiano que gastou lá 1 bilhão num casamento? Né? Uma festa de casamento. Imagina quem está acima desses caras, quem ajuda a construir esses caras, ajuda a construir um Bill Gates, um Elon Musk, ou marcas famosas, né, que começaram do nada, ou da garagem, né, a gente brinca, né, começou da garagem dos pais. Vai ver, tem um monte de gente por trás, um monte de influência, ou de facilitação, ou de escolhas, né, você vê essas universidades como Harvard ou Yale, que eles vão lá, selecionam algumas pessoas e começam a investir nessas pessoas. Então, eu imagino... Não é bem do nada, né? Bem do nada. Olha, hoje é o homem mais rico do mundo, 400 bilhões de... Quer dizer, como construiu? Como aconteceu, assim, para chegar nessas fortunas? E você vai ver, essas famílias são
muito mais ricas que isso. Do que eles. Muito. São famílias que dizem trilionárias. Entendeu? Então, o primeiro trilionário já existe, né, para muitos teóricos, né, com John Collins, né, ou outros teóricos, já existem essas famílias trilionárias há muito tempo, entendeu? É que eventualmente não está na pessoa física. Não está na pessoa física. Isso, fundos chega, que não precisam ser, como é que fala? Declarados. Essa questão de derivativos que eu não entendo muito também, mas que é muito usado para movimentar as economias mundiais, e derivativos falsos, etc. E depois vem essas figuras, né, que você também mencionou, Sim. o Elon Musk da vida, tal, que você também entende que faz parte do... Faz parte, né? Todos esses caras mais proeminentes, os principais líderes globais, de certa forma, né, a gente fala que eles seguem uma agenda. Eles têm um espaço de liberdade ali, onde o espectro de atuação, mas eles também servem uma agenda. Sim. E usam essa influência para direcionar essa agenda. Seria o caso dos Trump da vida, do Elon Musk. Elon Musk, né, esses caras que estão mais... Vamos falar de um brasileiro que o pessoal fala que tem alguma coisa nesse sentido, Gustavo Lima. O que você sabe a respeito? Olha, o Gustavo Lima fala muito dessa questão espiritual dele, né? Que essa questão da religião, né? Essa coisa mais espiritual. Muitos falam que até que ele fez algum pacto. Essa questão existe. Existem, assim, muitas doutrinas ocultistas que fazem pactos com entidades, que fazem pactos para sucesso, para dinheiro. Isso não é, tipo, teoria da conspiração, isso é realidade, entendeu? Tinha a novela que tinha o Cramulhão, lembra? Então, assim, isso é real. Existem hierarquias ocultistas no mundo. Né? Agora, se a gente pode comprovar quem faz, não, eu acredito que sim, tanto Gustavo Lima quanto Anitta, né? Nem declarado que tem uma questão mais oculta, assim, de consagrar a vida deles para entidades, etc. Não, a gente não pode provar, mas a gente especula em relação a isso. Né? Bom, para a gente finalizar aqui, se você pudesse dizer uma única frase para a humanidade, qual seria? Uma única frase? Uma única frase. Que cada um busque viver de maneira autêntica, busca se integrar com aquilo que você tem de mais autêntico de você antes da programação do mundo. Então, busque a sua autenticidade, sabe? Eu acho que isso é o que falta no mundo, é mais as pessoas serem autênticas, né? Serem livres quanto elas puderem dessa programação que deixa todo mundo meio parecido. Então, faltam gênios no mundo, né? Faltam pessoas muito diferentes, né? Para pensar em soluções diferentes, sistemas diferentes, um mundo diferente no futuro. Eu acho que enquanto a gente for doutrinado e pensado sempre da mesma forma, eu acho que a gente não vai conseguir mudar, né? O meio de modo geral, assim. Acho que então busquem viver de maneira autêntica, e se reconectar com Deus, né? Se reconectar com a essência que Ele colocou ali dentro de você, para que você descubra um propósito no meio disso tudo, né? E consiga viver com lucidez, né? Protegendo aqueles que são importantes para você, fazendo bem às outras pessoas, porque tem um canal como o meu, a gente também está fazendo bem às pessoas, né? Falando, levando ali, não levando ansiedade, medo para as pessoas, mas levando, né, mais lucidez também, ouvindo as pessoas, tirando as pessoas muitas vezes da paranoia, da alienação. Acho que dá um pouquinho, que vocês estão aqui querendo compartilhar o conteúdo, o conhecimento com outras pessoas, né? Tem esse propósito também. Então acho que é isso, né, que a gente pode tirar de melhor disso tudo, né? Aquilo que a gente pode controlar. Legal. Acho que eu não falei no começo do episódio, mas eu falei na nossa chamadinha, né, que ele ia bugar muita mente. Eu realmente, assim, mas foi um conteúdo muito interessante. Eu comecei a ler, né, seu livro, eu te sigo já há bastante tempo. Legal. E realmente, né, tem muita coisa para despertar a gente, né, pra gente olhar. E é legal porque você também menciona, não trazendo como uma verdade nua e crua, mas como muitas possibilidades, né. Acho que isso é bem interessante também, porque você é bem transparente nesse sentido, né? Eu acredito, eu pesquiso, eu entendo, né? Muita coisa você consegue materializar, muita coisa você tá na esfera do achismo, até, né? Para fazer pensar mesmo, né? Pensar fora do modus operandi, do status quo ali, né? Cara, obrigado, viu, por ter aceito nosso convite, por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Tem uma lembrancinha para você, aquela sacolinha, por favor, pega lá. Maravilha. Pô, adoro caneca. Isso aí é especial. Obrigado. Você viu o outro lado? Não vi.
Porra, aí Aí é pra você não esquecer que você veio aqui, né? vou tomar café fazendo meus vídeos lá agora. Aí, Legal. ó, vai fazendo, postando lá nos stories com a nossa canequinha. Essa é pra você não esquecer que Não, veio não vou aqui, esquecer. cara. Obrigadão, foi um prazer. Obrigado. Prazer. Aproveitar aqui, porque eu não falei, né, para agradecer aos nossos patrocinadores também, Cinemark Empresas. Não sei se você sabe, mas o Cinemark, além de passar esses filmes hollywoodianos que traz alguns mensagens subliminares, Sim. mas também tem lá espaço para você fazer eventos de empresas, levar o seu time, fazer palestras, né? Então dá para você levar também conteúdo bem interessante. Levar lá, fazer uma palestra de Sobre o cinema. sobre o cinema, a teoria da conspiração. E o Minotaur Energy Drink também, que é nosso parceiro aí desde de bastante tempo, que é o energético que a gente assumiu aí como o melhor, porque a gente realmente acha, os caras são muito foda. Legal. Então, obrigado, galera. Obrigado. Eu também não falei, mas eu sou Samuel Lopes, Fábio Yamamoto, né? E Rick, obrigado de verdade. Passa seu canal, né? Pra quem ainda não te Isso. segue, seguir. Seguir lá o Saber Oculto no Instagram. Me segue lá, manda uma mensagem. Né, lá eu vou falar mais coisas que não deu tempo de falar aqui. Sim. Tamo junto. E daqui a pouco vai sair o livro novo. Vai sair o livro novo, né? Tem o Coelho Branco, que eu acho que, para quem quer conhecer mais aí sobre teoria da conspiração, é um excelente material. É bem Não é porque foi eu que escrevi, mas é um e-book que eu gostaria de ter, então Legal. passa a seguir lá e tem o Coelho Branco, manda uma mensagem lá, eu costumo responder a maioria das mensagens e a gente se vê por lá. Valeu, obrigado, galera. pessoal. Obrigado. Grande abraço. Valeu.